E aqui a palavra do Senhor em Eclesiástico 3, que diz assim: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Se para tudo há uma ocasião certa, temos que esperar no tempo certo. Porque muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas não é no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Porque para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito de Deus. Deus tem um propósito. E há tempo certo para cada propósito. Não é da forma que nós queremos. Não é da forma que pensamos. É no tempo de Deus. No propósito, há tempo para o propósito de Deus. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Não é no tempo que queremos, quando queremos, da forma que queremos, que pensamos. O tempo é de Deus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se a criança, nada que nasce fora de tempo dá certo. Porque tudo que nasce é nascer no tempo certo. Porque tem um tempo determinado por Deus para que haja o nascimento, para que venha nascer. Uma criança, se ele nasce fora do tempo, ele é prematuro, nasce com problema. Ele não passa do tempo. O tempo é de Deus. Deus tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo para cada propósito. Morrer. Não pode morrer fora do tempo. Morrer fora do tempo foge do propósito de Deus. Deus tem um propósito para que venha morrer. Alguém morrer. Não é morrer. Porque é morrer no tempo do propósito de Deus. Tudo é no tempo de Deus para plantar. Não vai plantar uma semente. O agricultor não coloca uma semente no tempo errado. Porque se ele colocar a semente no tempo errado, não vai germinar, não vai dar certo. Tem um tempo de plantar. É no tempo certo de plantar. O agricultor já sabe o tempo certo de plantar. O tempo certo de colocar a semente na terra, no tempo certo da colheita. Ele vai esperar a chuva do outono, a chuva da primavera, para colher. Porque tem um propósito de Deus.
no tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Se vai arrancar o que se plantou no tempo errado, aquela colheita não está boa ainda para arrancar. A colheita, ela não está boa para arrancar ainda, ela só tem que arrancar no tempo certo. O que se plantou só pode arrancar no tempo certo. Não pode chegar e plantar e depois de arrancar sem ser no tempo. Porque tem um tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tem o tempo de Deus recolher o homem da terra. Tem o tempo. Olha, o homem vive na terra no tempo de Deus, mas chega o tempo de Deus recolher ele aqui da terra. Aí diz assim: morreu, matou. Mas é o tempo. E tem o tempo de curar também. A pessoa fica enferma. Muitas vezes, mas aquele remédio não se viu. Mas orou e não foi curado, porque não chegou o tempo de receber a cura. Porque é tempo de curar. Há um tempo de curar. De receber a cura. Porque muitas vezes a enfermidade é Deus permitindo aquela enfermidade. Porque Deus está tratando com aquele homem. Deus está tratando com aquela mulher. E vem a enfermidade e ele não é curado antes do tempo. Porque Deus está tratando com ele e tratando com ela. Ele não é curado no tempo. Porque ele só é curado no tempo de Deus. No tempo de Deus ele recebe a cura rapidamente. Porque é no tempo de Deus que vem a cura. Tempo de derribar e tempo de construir. Muitas vezes vai ficando velha aquela casa, vai mudando. Não, vai derrubar ela, vai construir outra nova. Tudo no tempo certo. Nada é fora de tempo. E constrói outra, nova, outra melhor, com mais espaços. Faz outra construção. Mais confortável. Derrubou aquela, fez outra nova. Nova construção. O tempo de Deus é assim. Mas tem que ser no tempo de Deus. Tempo de chorar e tempo de rir. Tem um tempo. Tem um tempo que está chorando. Tem tempo
pessoa está chorando, está passando por uma luta, está passando por uma tempestade, por um vendaval, e a pessoa está chorando. É um tempo, mas esse tempo passa. O tempo de chorar passa. As tempestades acalmam. Os vendavais acalmam. Calma aquele tempo de choro. Aí vem a alegria. Tempo de rir. De alegria, de felicidade, de paz. Porque mesmo o homem tendo paz, esse tempo vem. Porque ele tem paz, mas o tempo de chorar vem. Sempre vem. Porque Jesus diz na palavra que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Vem tempo de aflição, vem. Vem tempo de luta, vem. Vem tempo de chorar. Chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Chora pedindo socorro a Deus. Mas sem paz. Sem desespero. Chora porque sabe que está passando por aflições. Chora, mas passa o tempo de choro. Mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Mesmo que passe uma noite toda chorando, no amanhecer vem alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há tempo de choro, mas vem alegria. Vem um momento de rir, de felicidade, de alegria. Tempo de prantear. Parece que a pessoa está aos prantos. Está aos prantos. Está passando por uma luta tão grande que a pessoa está aos prantos. Porque a luta está grande, o vendaval está grande, as tempestades estão grandes. Chegou o tempo para ele de estar aos prantos. Chegou o tempo para ele de passar pelo vendaval. Mas vem o tempo de alegria, que ele vai estar dançando, o tempo de dançar. E ele vai estar dançando de alegria, de felicidade. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-la. Há tempo que vai estar espalhando as pedras. E vai chegar o tempo de estar juntando as pedras. Para ficar todas juntas. Mas chegar o tempo dele, não, as pedras não vai ficar juntas, vai ter que espalhar. Vai ter tempo de abraçar. Vai ter o tempo de abraçar. Vai ter o tempo de abraçar. Vai ter o tempo também de se conter. De deixar de abraçar. Se conter. Não abraça. Mas vai chegar o tempo de abraçar. Porque tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para tudo.
tempo de procurar e tempo de desistir de procurar. Vai ter um tempo que vai procurar algo, mas chega o tempo de desistir de procurar. Vai ter um tempo de guardar. Vai ter um tempo que guarda algo. Vai ter um tempo que vai jogar fora, porque já se tornou lixo. Então, chega o tempo de jogar fora. Eu não vou guardar mais isso já se tornou lixo, vou jogar. Chegou o tempo de rasgar. Chegou o tempo de rasgar, termina rasgando algo. Vai chegar o tempo que vai ter necessidade de costurar. Tempo de costurar o que se rasgou. Vai chegar o tempo de costurar o que se rasgou. A nossa boca nós falamos. Mas chega o tempo de calar. Há tempo de estar calado. Nossa boca não é para estar falando direto. Há um tempo de falar e tempo também de calar. Tempo de calar e tempo de falar. Porque se ficar falando direto, vai irritar os outros. Porque tudo tem que ser no limite. Conforme a direção de Deus, no tempo de Deus, há tempo de calar e tempo de falar. Tudo no seu tempo. Uma fala fora do tempo. Uma fala no tempo certo é mais aceita do que uma fala fora do tempo. Porque tudo há um tempo. Há tempo de calar e tempo de falar. Ramaia labaxuia labaia. Há tempo para tudo, Ramá. Recheia mai. Deus, quando fez o homem controlado por ele, para que ele viva controlado por Deus em tudo. Deus no controle e no comando. Há tempo para tudo. Derai o ei de façanchou e andar. Tempo de amar e tempo de odiar. Porque muitas vezes está um amor, daqui a pouco está se afastando do outro. Porque há tempo de amar e tempo de odiar.
E tem que controlar esse tempo com a ajuda de Deus. Aí dá aquele enjoo do outro, não sei o que, não é mais o mesmo. Não é assim. É porque tudo é no tempo de Deus. Ai, não era assim, um amor, um amor tão grande, um amor. Mas se a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, tem que controlar esse tempo. Porque o tempo é de Deus e é preciso o homem saber controlar esse tempo. Ah, se afastou de mim, por quê? Por quê? Por que não? A palavra de Deus se cumpre. Tem que esperar no tempo de Deus para voltar tudo, todas as coisas no seu lugar. É preciso esperar em Deus com paciência, pedindo ajuda a Deus, porque as coisas acontecem, os propósitos de Deus acontecem assim debaixo dos céus. É para cada propósito de Deus debaixo dos céus. É propósito de Deus que as coisas acontecem assim. E é necessário ficar no propósito de Deus, aceitar o propósito de Deus. Não é como queremos, não. É como Deus quer. Tem que aceitar o propósito de Deus. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Muitas vezes a luta é tão grande que perde até a paz. Muitas vezes passamos por luta, mas a luta é tão grande que perde a paz, fica desesperados, tira o sossego, perde a paz, por causa da luta que é grande. Mas é tempo e tempo de viver em paz. Mas tem tempo que vive em paz. Passa a luta, passa os obstáculos, passa as tempestades. E a pessoa vai viver em paz. A paz reina. Aí o tempo é só de paz. O tempo é só de sossego. O tempo é só de gozo. O tempo é só de alegria. O tempo é só de felicidade. É assim. Porque o tempo é de viver em paz. É tempo. O tempo é de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo de Deus
que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus o autor deste livro de Eclesiastes, ele diz que o que ganha o trabalhador com todo esse seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deus, o autor do livro diz, aqui da Bíblia, diz que tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Foi Deus que fez. Não adianta o homem querer mudar o que Deus fez. Foi Deus que fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem fez foi Deus. Tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele não consegue descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. O autor, ele descobriu que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Não há nada melhor para o homem do que o homem ser feliz. Há alguma coisa melhor para o homem do que ser feliz? Não há. Não há nada melhor para o homem do que ele ser feliz. Não há nada melhor para o homem do que ele ser feliz e praticar o bem enquanto ele viver na terra. Não há nada melhor. Não há nada melhor para o homem do que ele ser feliz e praticar o bem enquanto ele viver aqui na terra. Não há nada melhor para o homem. Nada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o autor diz: descobrir também que pode comer. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Comer, beber, porque tem que beber água, beber suco, beber, né? Mas o bem, não tem coisa melhor. Poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Quando o homem é recompensado pelo seu trabalho, ele se alegra bastante. Ele recebe recompensa pelo seu trabalho. Ele tem o que comer, tem o que beber, bebe seus... Coisa melhor, segundo a vontade de Deus. Ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus.
É um presente de Deus para o homem. E sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não é bom ser orientado por Deus, ser dirigido por Deus, viver conforme a vontade de Deus. Não querer ultrapassar Deus, não querer atropelar as coisas, não querer diminuir, mas ficar no propósito de Deus. É maravilhoso ficar no propósito de Deus, ficar na vontade de Deus, ficar no querer de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar. Tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E nada se pode acrescentar do que Deus faz. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Nem se pode acrescentar do que Deus faz. Nem se pode tirar nada do que Deus faz. Tem que viver segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, no tempo de Deus, porque é propósito de Deus na vida do homem. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Mas por que Deus faz assim? Para o homem viver assim. Para o homem esperar no tempo dele. Para o homem viver conforme a sua vontade. Deus faz assim com o homem. Para que o homem tema ele. Viva no temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Deus age assim com o homem, para que o homem saiba que é necessário viver no temor a Ele. Para que os homens temam a Deus. Por isso que Deus deu um tempo certo para cada propósito na vida do homem aqui na terra. Porque aí o homem vai viver no controle de Deus. Vivendo conforme o propósito de Deus na vida dele. É assim que Deus quer. Deus assim faz para que os homens temam a Ele, a Deus. Vivam no temor a Deus. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aquilo que é já foi. E o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. É Deus que investigará. Não é os outros que investigará o passado do outro. Quem investigará o passado do homem é Deus.
E o passado dele vai chegar à tona a Deus. O que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Deus é que investigará o passado dele. Porque não há nada encoberto que Deus não venha revelar. Nada em oculto, escondido, que Deus não revele. Porque é Deus que investigará o passado do homem. E aquilo que há de ser, aquilo que é já foi, o que será já foi anteriormente. Deus investigará. E o autor descobriu também que debaixo do sol, no lugar da justiça haverá impiedade. E no lugar da retidão ainda mais impiedade. O autor diz que a impiedade, no lugar que há é para haver justiça, impiedade. O lugar que é para haver retidão, impiedade. É para haver justiça. A impiedade é para haver retidão. A impiedade é para haver retidão, é para haver justiça. E o autor diz: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para todo o que acontece. Deus julga os dois. Deus julga o justo e o ímpio. Deus julgará os dois. Os dois serão julgados. Não adianta. Mesmo ele sendo justo, praticando a justiça, ele vai ser julgado por Deus. E o ímpio também. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Há um tempo. Não adianta, porque para Deus há um tempo. Há um tempo. Há um tempo tudo o que acontece. Há um tempo. E o autor do livro também pensei. Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Deus prova os homens para que os homens vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo que o animal. E o mesmo destino os aguarda. Assim, como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos tornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. A recompensa do homem é desfrutar do seu trabalho aqui na terra. Pois, quem poderá fazer ver o que acontecerá depois de morto? Quem? E o autor desse livro está dizendo assim: quem poderá ver o que acontece? Porque nós sabemos que este corpo
Só sabe Deus a cada um. Só sabe Deus o que acontecerá com cada um depois de morto. Só Deus sabe o que acontecerá com cada um depois de morto. Porque o homem do pó da terra veio do pó ele volta. Tem a alma. Jesus veio, morreu na cruz para salvar. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E viver no tempo de Deus e alimentando a nossa alma com as coisas boas que agrada a Deus. E que Deus nos abençoe.